Olá pessoal, nessa aula agora de exercícios sobre funções de várias variáveis, o que vamos abordar aqui é alguns exercícios relacionados a integrais duplas. Vamos começar com esse exercício aqui. Expresse a integral dupla sobre a região R indicada como uma integral iterada e encontre seu valor. Então, o primeiro item aqui é integral dupla na região R de e elevado a x dividido por y, d de a, onde R é a região delimitada pelos gráficos de y igual a 2x, y igual a menos x e y igual a 4. A primeira coisa que nós vamos fazer é esboçar essa região aqui. Mais ou menos, né? É mais fácil num programinha de computador, mas vamos lá. Y igual a 2x é mais aproximadamente isso daqui. Se a gente colocar mais ou menos aqui uma escala, aqui o ponto 1 e 2, então você tem essa reta, y igual a 2x aqui. A reta y igual a 4 aqui em cima. Vou melhorar um pouco. Aqui seria reta y igual a 4. E depois a y igual a menos x. Mais ou menos isso aqui. Y igual a menos x. Então aqui, esse ponto aqui é o menos 4, né? Aqui esse ponto é o 2, 0, e o y vai até 4. Então essa é a região R de integração. Bom, o que vamos fazer agora é escrever essa integral como uma integral iterada, né? Então essa integral aqui, em R, perdão, de e elevado a x sobre y, d de a, pode ser escrita então como? Você tem duas opções. Você escreve ou em relação, primeiro a integração em x, depois em y, ou vice-versa. Nesse caso, é mais fácil olhar aqui nessa direção, que eu coloquei em amarelo, nessa direção o y variando de uma reta até a outra reta, no caso o x, né? O x variando dessa reta aqui. Vou reescrever aqui o x da reta menos y até, né, essa reta y igual a 2x, ou x igual a y sobre 2, e o y de 0 até 4. Então, teoricamente, essa aqui é uma maneira. Ou tem a outra, se você fizer o x variando de menos 4 a 2, aí, só que o y você teria que fazer de y de menos x até 4, eu teria que fazer duas regiões, né? Separei em duas regiões, então não fica tão simples. Então, na realidade, a melhor maneira é fazer o x variando dessa reta x igual a menos y até a reta x igual a y sobre 2. Então, nesse caso, a nossa integral fica integral. Aqui o y, então, vai variar de 0 até o 4, que é o limite lá em cima. Então, de 0 até 4, de menos y até y sobre 2, do e elevado a x sobre y, d de x, d de y. Ou seja, essa integral aí fica... a gente já dá para calcular ela direto nessa integral.
Pode ser aqui mesmo, integral de 0 até 4 de, bom, e elevado a x sobre y, você pode calcular direto como e, aqui é a integração em x, né? Então você pega aqui, integração em x, né? Fica y e elevado a x sobre y, né? Porque quando você deriva essa função, fica i elevado a x sobre y vezes a derivada do que está aí em cima, né? Que é 1 sobre y, cancela com esse y aqui. Então isso daqui é a primitiva de e elevado a x sobre y. Calculado de menos y a y sobre 2, d de y. Bom, esse daqui eu vou colocar do outro lado e vou reescrever, né? De 0 até 4, y elevado a x sobre y, de menos y até y sobre 2, dx. Ou seja, isso daqui fica a integral de 0 até 4 de y elevado a y sobre 2, tudo isso dividido por y, menos y elevado a menos y sobre y de y. Então, os y vão ser cancelados, né, todos. E a gente fica com integral de 0 até 4. Aqui o y pode colocar em evidência, né? E elevado a y dividido por 2 dividido por y vai ficar e elevado a meio, né? E elevado a meio. Menos e elevado a y dividido por y dá e elevado a menos 1. D de y. Ou seja, isso aqui ficou uma integral relativamente simples, né? Raiz de e menos 1 sobre e, integral de 0 até 4 de y dy, né? Ou seja, raiz de e menos 1 sobre e, y ao quadrado sobre 2, de 0 até 4. 4 ao quadrado, né? O y ao quadrado sobre 2 calculado em 4 dá 16, que é 4 vezes 4, dividido por 2 dá 8, né? Vou escrever de novo. Então aqui ficou 4 ao quadrado, que é 16, sobre 2, menos 0 ao quadrado, que é 0, né? Sobre 2. É 0, né? Sobre 2 é 0. 16 sobre 2 dá 8, então aqui o resultado final dá 8 raiz de e menos 1 sobre e. Então esse daqui é o primeiro exercício. Vamos pegar agora esse segundo, que é esboçar novamente essa integral aí, dupla na região R, de y de A, onde R é a região do primeiro quadrante compreendida pelo círculo x² mais y² igual a 25 e a reta x mais y igual a 5. Se for esboçar isso, vou colocar só o primeiro quadrante, é mais ou menos isso. Você tem um círculo, vou pegar um pedaço aqui, ó, como se fosse um círculo de raio 5. A reta x mais y igual a 5, quando x é 0, o y é 5, e quando o y é 0, o y igual a 0, o x é 5. Então dá essa reta aqui, ó. Então a região R, nesse caso, é essa daqui, ó. Bom, agora a gente precisa escrever essa integral aqui, né, dupla, da região R, y, d de A, como uma
integral iterada, né? Como é que faz nesse caso? Tem duas maneiras. Pode fazer o x variando de 5 menos y até essa... Na realidade, tanto faz, né? Porque é uma região meio que simétrica. Como eu fiz em y, na outra eu vou fazer essa em x. Eu vou fazer o x variando aqui, ó, de 0 até 5. E o y eu vou variar dessas duas aqui, ó. Então, o x, nesse caso, vai variar de 0 até 5. E o y vai variar nessa direção das funções. No caso, a função menor aqui é o y igual a 5 menos x, né? Então, é 5 menos x. E a função maior é a raiz, é a parte de cima do círculo x² mais y² igual a 25, com raio 5, né? Então, se você pega só a parte de cima, fica a parte positiva da raiz. Então, você fica com raiz de 25 menos x². Então, essa é a região onde a função é compreendida aí pela limitação dessas funções. Então, montando a integral agora, a gente vai ter o x variando de 0 até 5, o y variando de 5 menos x até raiz de 25 menos x², y, d de x. Poderia ser ao contrário, dx dy também, porque a região ela é simétrica, então você consegue fazer, inverter a ordem da integração e a integral fica praticamente a mesma. Nesse caso fica um pouco mais fácil para eliminar essa raiz, na realidade, isso aqui. Na verdade, eu fiquei... Não, isso aqui é um pouco mais fácil por causa do y, eliminar a raiz, na verdade. Então tem uma vantagem aqui. Então aqui, integrando integral de 0 até 2 de y² sobre 2 de 5 menos x até raiz de 25 menos x² d de x. Essa integral aqui de 0 fica... Essa integral de cima fica a integral de 0 até 2 de... Vou colocar o meio, né, aqui. Essa raiz elevada ao quadrado é próprio elemento aqui. Então fica 25 menos x² menos 5 menos x² d de x. Então essa integral aqui a gente reescreve o integrando aqui. Aqui então fica, vou colocar o meio aqui fora, integral de 0 até 2. 2 não, os 2 não, por que está 2? 5, né? 2 veio por causa do y² dividido por 2, então na verdade é 5 aqui, né? 5 de 25 menos x², né? Menos toda essa coisa aqui, 5 menos x². Então 5, o quadrado do primeiro que é 25, menos 2 vezes 5 dá 10x, mais x² dx. Então essa daqui é a nossa integral, que pode ser reescrita como meio, integral de 0 até 5, 25, vou reescrever tudo aqui para arrumar o sinal, menos 25, mais 10x, menos x² dx.
Agora isso daqui, esse 25 cancela com esse, o x ao quadrado agrega com outro, integral de 0 até 5 de 10x menos 2x ao quadrado, que é a mesma coisa que a integral de 0 até 5 de 5x menos x ao quadrado dx, que por sua vez é 5x sobre 2, 5 sobre 2x, né, ao quadrado, menos x ao cubo sobre 3 de 0 até 5. Ou seja, fazendo a conta aqui, fica um 5 ao cubo, na verdade, que é 125 sobre 2, menos 125 sobre 3. Se vocês fizerem a conta aí, vocês vão chegar em 125, minha conta mesmo, 125 sobre 6. Que vai tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse mínimo múltiplo comum você vai fazer a conta direitinho, vai ficar 375 menos 250 dividido por 6, e aí isso daí dá 125 dividido por 6. Então essa é a segunda integral. Bom, agora vamos partir para um outro tipo de exercício, que é esse daqui, né? Inverta a ordem de integração e calcule a integral resultante. Isso aí que é mais ou menos na linha anterior, só que a gente vai reinterpretar a região para reescrever essa integral aí. Então, primeira coisa aqui é desenhar, né, a região. Vou escrever ela aqui, mais ou menos, para ter uma ideia. Basicamente aqui o x está variando de y² até 4. Então, o x nessa direção, né? Então você vai desenhar aqui uma parábola, né? Que é o x igual a y². É uma parábola, eu vou pensar só na parte do primeiro quadrante aqui. Então ela é mais ou menos isso aqui. E chega aqui em 4, né? E se é 4, então aqui é 2. E aqui 0. E aí essa é a região, o y está variando de 0 até 2, né? E o x está variando dessa parte de baixo, que é o x igual a y², até 4. Bom, então, o que está acontecendo? Ó, o y está variando nessa direção, de 0 até 2, e o x está variando aqui, ó, nessa direção, de y² até 4. O que vamos fazer é inverter, né, essa ordem. Então essa integral aqui eu vou reescrever ela aqui embaixo, como sendo o quê, né? Agora eu vou escrever assim, ó. O x vai variar aqui nessa direção, ou seja, de 0 até 4. Então aqui integral de 0 até 4. Esse é o x, né? E agora que a gente precisa inverter aqui a ordem do y. Ó, o y agora vai variar daqui para cá. Então a menor função nesse caso é 0, o y igual a 0. E a maior é a parte positiva dos y, do x, né, no caso. Ou seja, a gente vai pegar aqui dos y, na verdade, né, que a gente está pegando na direção y. Então é de 0 até a raiz. Poderia, porque se o x é igual a y², teoricamente o y seria mais ou menos raiz, né, de x.
Por que não ao menos, né? Porque a gente não está... A parte negativa seria do quarto quadrante. A gente está olhando o primeiro quadrante só, então fica... Por isso que fica só raiz de x aqui. Então, nessa integral, a gente está variando o y de 0 até raiz de x. E, então, nossa integral fica y cosseno de x ao quadrado dy dx. Então, essa é a ordem trocada da integral. Bom, como é que faz para calcular? É simples. A gente pega aqui e separa, né? Primeiro, quero integrar em y. Então, ficou uma integral de 0 até 4. O cosseno acaba saindo aqui, que ele não depende de y. A gente só calcula o y de 0 até raiz de x. Y dy e o dx. A gente não consegue separar as duas integrais porque essa integral do meio aí ainda depende de x, né? A gente só consegue calcular ela separada aí do cosseno. Então ficou 0 até 4, cosseno de x ao quadrado, y ao quadrado dividido por 2, de 0 até raiz de x, dx. Eu vou para outra parte. Y ao quadrado aí, calculado em raiz de x, fica x, né? Em 0 fica 0. Então a gente vai ficar no final aqui com x sobre 2 vezes cosseno ao quadrado, né? Ficou a integral de 0 até 4 de x sobre 2 cosseno de x ao quadrado dx. Então essa é a integral simples que a gente tem que calcular agora. Bom, uma forma de resolver isso, né, é fazer uma simples substituição. U igual a x quadrado aqui. Você faz isso, significa que o d de u é igual a 2x dx, ou seja, o meio de du é igual a x dx. Então vamos lá. Então essa daqui eu já vou olhar para os intervalos de integração. Essa parte aqui que eu vou colocar em amarelo, né, o x dx, a gente sabe que isso é meio de du. Com esse meio, aqui fica 1/4. 1/4 de cosseno de u d de u. Fica simplesmente isso. Agora, vamos mudar os intervalos de integração. Quando x é 0, significa que o u também é 0, né? E quando x é igual a 4, x ao quadrado dá 16, significa que u é igual a 16. Então, a nossa integral está variando de 0 até o 16. Certo? Então, aqui, 1/4, derivada aqui fica seno, né? Porque a derivada de seno dá cosseno, de 0 até 16, e aí resolve, né? 1/4 de seno de 0 é 0, então acaba ficando 1/4 de seno de 16. Esse aqui é o resultado final. Então, parte fazer mais um aqui, que é inverter a ordem de integração para dessa integral e calcular depois. Vamos desenhar aqui. Fazer um esboço. Se quiser fazer o resto para entender melhor, pode ficar à vontade para fazer aí. Mas basicamente primeiro está a integração em y, depois em x, ou seja, o x está variando. Se quiser escrever a região R aqui, para entender um pouco melhor, é o x e o y em R2, tal que
o x está variando de 0 até raiz de 2, e o y está variando dessas raízes, né? Então, menos raiz de 4 menos 2x quadrado, y até o raiz de 4 menos 2x ao quadrado. Então, essa é a região R. Então, nessa direção aqui, eu colocar x e aqui y, o x está variando até o raiz de 2. E o y varia dessa raiz menos raiz de 4, o y aqui, mas aqui é um 4, 4 menos 2x ao quadrado. Se você fizer uma igualdade aqui, o y, por exemplo, de um lado, raiz de 4 menos 2x ao quadrado, você chega então, y quadrado é igual a 4 menos 2x ao quadrado, ou seja, 2x quadrado mais y quadrado igual a x quadrado mais y quadrado sobre 2 igual a 2. Ou seja, essa é uma equação de uma elipse, né? Então, nesse caso aí, para desenhar, o x está variando de 0 até raiz de 2, então significa que só está variando nessa parte do x positivo. Se é só nessa parte aí, aqui, então, a nossa elipse fica esse pedaço aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Então, essa é a nossa região R. E se você quiser olhar a direção, o x está variando aqui nessa direção aqui, que é o de 0 até raiz de 2, e o y está variando entre essas duas funções, que é menos raiz de 4 menos 2x ao quadrado até raiz de 4 menos x ao quadrado. O que nós queremos é inverter essa ordem. Então, essa integral aqui, vou colocar estrela, ficaria então, se eu quiser inverter, agora eu quero que o x varie dessa função aqui de baixo até a de cima. Ou seja, de 0, a parte positiva da elipse, se você quiser fazer uma conta aí, você vai chegar à conclusão aqui, por exemplo, se você isola o y, você manda y quadrado dividido por 2 para o outro lado, e tira a raiz, né? Então, e fica só a raiz positiva nesse caso. Eu posso fazer essa conta aqui. Então, por exemplo, x quadrado mais y quadrado sobre 2 igual a 2, você passa o y para o outro lado, né? 2 menos y quadrado sobre 2, ou seja, aqui o x, como eu quero só a parte positiva de x, fica x igual a raiz de 2 menos y quadrado sobre 2. Não aparece o menos porque o x é sempre positivo. Aqui, notem que quando o x é 0, o y está variando então de menos 2 a 2, né? Então essa nossa integral estrela fica nessas condições, o y agora variando, né, nessa aqui do eixo, o y varia de menos 2 a 2, o x está variando na direção agora das funções, que é 0, função nula, até essa raiz de 2 menos y quadrado sobre 2, x dx dy. Então essa é a nossa integral aqui, que a gente precisa calcular. Bom, essa integral aqui, vou colocar na outra aqui,
fica a integral de 0, ou de menos 2 a 2, essa integral de... Eu já vou fazer o cálculo, né? X dx disso ficou x quadrado sobre 2 de 0 até essa raiz, né? Que é 2 menos y quadrado sobre 2. D de x, d de y, perdão. Então, aqui ficou a integral de menos 2 a 2, quando o x é 0, então ficou meio de... Essa raiz ao quadrado fica a própria função, né? 2 menos y ao quadrado sobre 2, d de y, ou seja, isso aqui é uma integral de menos 2 de 1 menos y ao quadrado sobre 4, d de y. Essa é a integral que precisamos resolver. Mas isso é fácil, né? Isso aqui dá y menos y a terceira, né? Dividido por 3 vezes 4 dá 12, de menos 2 a 2. Aí, só substituir. 2 menos 2 ao cubo sobre 12, menos 2, mais menos 2 ao cubo sobre 12. Então, 2 menos 2 dá 4, dá 8 sobre 12, mais 2, menos 8 sobre 12. Então, isso acaba dando aqui 4 menos 16 sobre 12, que é 4 menos 4 sobre 3, né? Que é 16 é 4 vezes 4, e 12 é 3 vezes 4, então 4 cancela. Fazendo o mínimo aqui é 12 menos 4 sobre 3, que é 8 sobre 3. Então, essa é mais uma. Para terminar, acho que eu vou fazer só mais uma. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas aí fica a escolha de cada um e assistir o quanto quiser, né? Quem achar que tá bom, fica por aqui. Mas eu vou fazer mais esse aqui, que é calcular de novo essa integral, mudar, inverter a ordem de integração dessa integral e calcular. Então, eu vou fazer de novo aqui um esboço, bem mais ou menos, dessa região. Eu vou escrever a região R aqui, como sendo a integral de x, a região R, desculpa, a região é o R de x e y, são os x, y em R2, de modo que o x, vou colocar o y primeiro, o y está variando de 1 até e elevado ao cubo, e o x está variando de 1... não, perdão. O x está variando de ln de y até 3. Então, essa é a região, ou seja, eu vou colocar y aqui, x, o y está variando, então, de 1 aqui, até e elevado ao cubo, vou colocar mais ou menos aqui, e elevado ao cubo, e elevado ao cubo, né? Se você pegar a função e, vou só arrumar aqui, a função e pega aqui, ó, passa pelo 1 e chega aqui, né? Eu vou colocar bem mais ou menos, a escala não está tão boa, mas aqui, se fosse aqui 3, aqui é o e elevado a 3, né?
Então, isso aqui é y igual a e elevado a x. Bom, mas y igual a e elevado a x é o equivalente, isso aqui, a dizer que o x é o ln de y, né? Correto? Então, é a mesma função, dependendo de como você olha a variável. Independente, independente. Ou seja, a região nossa R é essa daqui. Se você olhar aqui, o y, vou colocar em amarelo, né? O y está variando nessa direção aqui, ó. De 1 até e elevado ao cubo, e o x está variando nessa direção, que é de 0 até o ln de y. Se você inverter a ordem, fizer agora o x variando de 0 até 3 nessa direção, pode fazer o y variar agora nessa direção das funções, ou seja, de e elevado a x até e elevado, perdão, o x está variando de 0, não, não, fiz errado a região, está dando errado aqui, a região é outra, a região aqui, deixa eu desenhar aqui, continua mesmo, mas a região na verdade é esse pedaço aqui, ó. Agora sim, R é essa região, por isso que estava dando errado. Bom, agora sim, continua a mesma coisa aqui, né? O y está variando de 1 até essa e elevado ao cubo, e o x agora, o x está variando de L, agora sim, né? De Ln de y até o 3. O que a gente quer mudar agora é o x variando de 0 até 3, continua, mas agora o x está variando, o y está variando nessa direção aqui, ó. Ou seja, de 1 até o e elevado a x. Na direção do verde aí, né? Então, reescrevendo essa integral aqui, ó, vou chamar de com a estrela. Essa integral, então, a gente pode escrever como? Igual aqui, integral. Vamos fazer em relação, aqui está fazendo primeiro em y, depois, primeiro, tem dx e depois dy, né? A gente quer fazer dy e depois o dx. Então, vou fazer o x primeiro variando. Então, o x está variando de 0 aqui até 3, nessa nova configuração. E o y está variando de 1, o y está variando de 1 até esse e elevado a x, né? X dy dx. Então, essa é a nossa nova integral. Bom, integrando em y, o x aí não depende de y, evidentemente, a gente pode deixar fora. Então, fica uma integral aí de 1 até elevado a x de só dy, né? dy dx. Passar para outra, então fica fácil, né? Então, integral de 0 até 3 de x é y calculado de 1 até e elevado a x dx. Essa é a integral aí que a gente precisa calcular, né? Então, ficou a integral de 0 até 3 de x vezes e elevado a x menos 1 d de x, ou seja, a nossa integral fica duas integrais aqui, se quiser, de 0 até 3 de x e elevado a x dx menos a integral de 0 até 3 de x dx. Bom,
A primeira integral eu não vou fazer as contas todas, que para quem tiver dúvidas, procura em funções de uma variável, isso é uma integral que se resolve com integração por partes. Isso assim, calculando, fazendo um cálculo direto aí, mais ou menos x elevado a x menos e elevado a x. Se você fizer isso aqui calculado de 0 até 3. Se você fizer a derivada dessa função, você vai encontrar justamente x elevado a x, ou seja, essa função aqui ela é uma primitiva. Menos x ao quadrado sobre 2, de 0 até 3. Então, calculando tudo isso aqui, fica no zero. Primeiro no 3, 3e elevado a 3, menos e elevado a 3, menos e elevado a 0, né? Mais e elevado a 0 dá 1, menos, no 0 é 0, no 3, 3 ao quadrado dá 9 sobre 2. Então, fazendo a conta aqui, 3 elevado ao cubo menos e elevado ao cubo é 2 elevado ao cubo mais 2 menos 9 sobre 2. Então, ficou 2 elevado ao cubo menos 7 sobre 2. Então, esse é o resultado final. Bom, eu espero que isso tenha ajudado vocês aí na parte de mudança de ordem de integração. Até a próxima.